Olá, boa noite. Investimentos. 44% dos jovens se baseiam nas redes sociais para investir. Eles apostam nas orientações dos influenciadores digitais para decidir onde colocar o dinheiro. Uma pesquisa recente identificou 255 criadores de conteúdo voltados à temática financeira no Brasil. Juntos, eles alcançam quase 95 milhões de pessoas. Seguir essas dicas é para todo mundo. O que levar em conta na hora de investir? Opinião Minas começa agora. O número de investidores, que são pessoas físicas na Bolsa, saltou de aproximadamente 700 mil CPFs em meados de 2018 para 4 milhões e 400 mil em junho de 2022. O estudo, elaborado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, para dimensionar a atuação dos influenciadores, mostra os 6 canais digitais de maior alcance nas redes sociais, que nós vamos falar também sobre eles na edição de hoje. Os nossos convidados, então, são Frederico Torres, economista do Banco Central e do site Educando o Seu Bolso, e também Ellen Silvério, psicoterapeuta e educadora financeira. Boa noite para você, seja bem-vinda. Ellen, seja bem-vindo. Frederico, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, obrigada aí pela presença. Bom, estamos aí falando de investimento, de influenciador digital. A gente trouxe um dado do aumento do número de investidores aqui no nosso país. A gente pode relacionar esse aumento dos investidores com o momento que a gente viu de pandemia? Com certeza. O que acontece? Esses investidores, eles aumentaram e a maioria são jovens. Então, esse jovem, durante a pandemia, ele teve que ficar em casa. E ali ele descobriu que o dinheiro dele estava sobrando. Olha que interessante. Na verdade, a deixou de sair, de fazer algumas coisas. De ir para balada, de gastar às vezes com lanche, porque ele tinha tempo para poder preparar a própria refeição. Então, aquele dinheiro ali, ele começou a pensar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E, de repente, vem a influência da internet mostrando invista. Então, ele falou, ó, tem esse dinheiro aqui, tem alguém ali falando para mim que é interessante investir. Então, eu vou procurar um meio de fazer o quê? Um investimento, de trazer uma renda passiva. Depois da pandemia, a gente percebeu que ter uma renda passiva é muito bom. Então, isso trouxe o quê? Esse aumento por um investimento. Explica pra gente sobre renda passiva. Renda passiva, quer falar? Perfeito, não, só para complementar um pouquinho, eu entro na renda passiva já, acho que tem muito bem colocado pela Ellen, tem esse momento de conscientização, puxa vida, sobrou uma graninha que eu estava gastando na balada, por exemplo, mas também tem esse assédio da mídia digital, das redes sociais e dos influenciadores, que é um dos motes da nossa conversa aqui hoje. Então, começa-se a ter pessoas muito próximas a você falando sobre um assunto sobre o qual não se fala na escola, A educação financeira ainda nas escolas é muito incipiente, e aí os jovens começam a se atentar, falam, olha, existe isso, Aquela história do tabu brasileiro de que 3 coisas não se falam, meu avô brincava com isso, futebol, política, sei lá, religião e dinheiro, tá? Acabei falando no quarto porque eu não sei qual era das 3, mas então a gente acha, eu estava conversando com a Ellie aqui antes da gente começar a gravar, sobre a resistência em falar do dinheiro. Então você abre essa porta, aproxima-se os jovens do assunto dinheiro, finanças, através dos influenciadores, que a gente vai ver aqui mais adiante, E eles percebem que com as plataformas digitais, que também é uma coisa de 5 anos para cá, contas digitais, corretoras digitais, é muito fácil você, através do seu celular, abrir uma conta e começar a investir. Está ali ao toque de 5, 6 cliques, Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comprar uma ação? Como é que eu vou investir no fundo de investimento? Ou o que é um fundo de investimento? Muita gente sequer sabe o que é, E aí você busca nesses influenciadores a referência para o que fazer. Eu acho que é isso que a gente está vivendo, Uma profusão de fontes de informação que são sementes num terreno fértil, que é um terreno de pessoas que precisam investir, mas que não sabem bem como fazer. Como começar, E aí a gente está falando dessa questão da pandemia, de como que ela mudou esse nosso comportamento. Durante a pandemia a gente teve uma enxurrada de cursos digitais, pessoal vendendo curso. Quem aí não fez um curso digital? Eu fiz, vocês fizeram também? Com certeza. A maioria das pessoas fez algum curso aí, e aí entra esses cursos, esses influenciadores, com esses cursos de investimento e de finanças. A gente tem até alguns exemplos que nós vamos trazer aqui na edição de hoje para a gente comentar, porque nesse ranking dos influenciadores que de fato mais influenciaram as pessoas
pessoas a investir. A gente vai trazer a imagem deles para vocês comentarem um pouquinho, mas a gente precisa tomar cuidado também com quais orientações seguir, porque eles falam de uma forma genérica, eles falam para todo mundo, mas nós sabemos muito bem que as nossas realidades são distintas. Isso, também estava conversando com a Elia aqui antes da gravação, abre-se portas, né? A gente vai ver aí Thiago Nigro, né? Nath Arcuri, pessoas com milhões e milhões de seguidores e que vão lá e falam, olha, você precisa começar a investir, né? Você falou de renda passiva. Você começa a investir com 18, com 20 anos, né? A tua possibilidade de se tornar um milionário, né, aos 40, 50 é muito maior. Ou você tem que, com R$100 por mês, você consegue fazer isso. Agora, se você começa a investir com 40, 50, você já deixou passar há muito tempo. Ou seja, o tempo já não está mais a seu favor, você está correndo atrás do prejuízo, né? Então, esse alerta que os influenciadores fazem é uma maneira de abrir os olhos das pessoas, né, para a importância do assunto. Agora, isso por si só não basta. E aí eu acho que entra o trabalho de pessoas, por exemplo, como os mentores de investimento, que eu acho que é o trabalho da Elia, que é aquele corpo a corpo. Vamos sentar, vamos ver como é que você está aplicando aquelas noções ou conhecimentos que você obteve, seja acompanhando o canal do influenciador, seja fazendo os cursos, né, que muitos fizeram durante a pandemia, muitos dos quais, inclusive, são gratuitos, que eu acho que é uma boa dica para quem está nos assistindo. Se procurar, você acha bom conteúdo gratuito hoje para te ensinar a fazer as coisas. E depois, aquela disciplina de se manter ali no dia a dia, dentro do planejamento, aí é que são elas, tá? Muita gente começa, né, verdade, e acaba não conseguindo se manter. Introduzir a gente no tema, né? Na verdade, eles trazem um alerta, né? Olha, existe a possibilidade. E aí, a gente que está passeando pela internet entende que existe aquela possibilidade, mas a gente não, muitas vezes a gente não sabe como. Adequar a nossa realidade, na verdade, né? E ali fica parecendo assim, olha, tá todo mundo ficando rico. Você é a única pessoa que é pobre, que não está conseguindo poupar, que não está conseguindo fazer um investimento. E aí você entra, às vezes, numa pilha sem olhar para nenhum... Você não tem nenhum planejamento financeiro. Você não tem nenhuma reserva de emergência e você já está pensando em fazer um investimento. Pois é, você falou da minha reserva de emergência. E antes da gente pensar em investir, por exemplo, a gente tem que se atentar a ela. E vale aquela orientação de anotar o que se ganha, o que se gasta, o que entra, o que sai. Isso aí não vai parar de valer nunca. Isso é fundamental para uma pessoa que quer ter, né? Quer ser amiga do dinheiro, você vai precisar seguir determinadas regras. Não tem como a gente fazer. Eu falei, gente, já inventaram a fórmula. Por que a gente está tentando fazer diferente? Por que você está quebrando a sua cabeça? Então, é super importante que você saiba quanto você ganha, né? Quanto você gasta, para quem você deve, quanto você deve, qual é a porcentagem que eu tenho disponível para poder fazer investimento, porque aí a gente vai entender qual que é o melhor investimento para você. Sem saber disso antes, você vai simplesmente copiar ali uma receita fantástica, ou de repente vai algum amigo, fala que a gente entra em furadas financeiras. Uma delas é quando a gente vai, né, investir em alguma coisa que um amigo indicou pra gente, sem olhar. Mas que é bom para ele, talvez não seja pra gente. Sem olhar para o nosso planejamento. Aí você entra e fala, nossa, e agora? Né? Não tá certo isso daqui. Às vezes a gente tem que entender da onde que vai sair esse dinheiro, de onde vai sair esse dinheiro para que eu possa fazer esse investimento todo mês. Isso, se me permite, isso é fundamental e na pandemia a gente viu isso, né? Se você não tem uma reserva financeira que te cubra aí 3, 6 meses, até um ano, dependendo da sua ocupação, se você é autônomo, se a sua renda é variável, se você não tem carteira assinada, muitas vezes, né, aquela estabilidade que até um funcionário público tem, a sua reserva tem que ser maior. Você nunca sabe, a incerteza sobre o dia de amanhã é muito grande. E aí, amarrando com o que a Ellen falou, você vai fazer investimentos. Você vai fazer investimento, por exemplo, você citou aí na abertura do programa o número de mais de 4 milhões de pessoas na Bolsa de Valores. Comprando ações direto ou através de fundos imobiliários, que também é uma coisa que tem crescido muito, né? Que são geralmente investimentos de médio prazo, longo prazo, até no caso de ações. Se você não tem a reserva de emergência, você acha que tem um investimento. A Bolsa caiu na pandemia de 110, 120 mil pontos no Ibovespa para 63, depois de vários circuit breakers, que é aquelas interrupções do funcionamento do pregão. A sua reserva de emergência, se estivesse toda na Bolsa, vamos supor que você tinha 10 mil reais na Bolsa, esses 10 mil reais passaram a ser 5, caíram pela metade ali durante o mês de março de 2020.
limite. Você vê como é que é importante você primeiro separar aquela grana que vai te manter no dia a dia, que vai te permitir pagar a escola dos seus filhos, para depois você ir buscar rentabilidade em investimentos e aí sim, talvez com prazo adequado. Por exemplo, bolsa, outra coisa. Não entre em bolsa para curtíssimo prazo, isso é coisa arriscada, né, de especulação e que vai gerar aquela coisa que a Ellen falou, sabe? Parece que está todo mundo ficando milionário, menos assim, eu. E voltando no seu ponto, que eu acho que é o grande risco, esse risco achar que eu estou perdendo uma boquinha, estou perdendo uma oportunidade de ficar milionário da noite para o dia. Outra alerta que vale também é o alerta para o milagre, né? Milagre é uma coisa, né? Eu imagino que você viva isso no seu dia a dia. Que não existe, né, não gente? Não existe na vida financeira, pelo menos, né, gente? Então, assim, existe um mercado e a gente tem que estar atento ao quê? O que esse mercado está trazendo? Né? Quais são as taxas? O que acontece? Se for uma coisa muito acima disso, desconfia. Tem alguma coisa errada, né? Bom, gente, quero falar com você sobre esses influenciadores, quem são esses influenciadores, características deles e trazer também orientações práticas para o nosso telespectador, que também se tocou sobre a importância dessa educação financeira, de fazer a reserva, de investir, agora nos assistindo aqui. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês trazem para a gente orientações práticas, pode ser? Claro. Combinado? Então a gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre investimentos. 44% dos jovens se baseiam nas redes sociais para investir. Eles apostam na orientação dos influenciadores digitais. Nossos convidados de hoje são Frederico Torres, economista do Banco Central e do site Educando o Seu Bolso, e Ellen Silvério, psicoterapeuta e educadora financeira. Quem são esses influenciadores nesse ranking, nessa pesquisa? A gente trouxe aí. Vamos mostrar para o pessoal. O primeiro é o Thiago Nigro, o primo rico. Vamos trazer algumas características desses influenciadores aí, porque parece que cada um tem um perfil também. Atingir um público diferente, não é, gente? Sim. O Thiago Nigro ficou famoso, né, com O Primo Rico, um livro dos mais vendidos aí nessa área. Ele tem um site também, quer dizer, cursos, várias plataformas e realmente atingiu muita gente com as ideias de investimento, algumas bastante, vamos dizer assim, ousadas até, diria. Então ele fala para um público muito amplo, né, e se especializou, acho que nessa parte aí de investimentos em bolsas, alavancagem, né, fazer muito dinheiro com poucas. É aquela velha história que a gente falou, do passo bem comprido. Ele não está falando daquela coisa de economizar no cafezinho, ele vai estar falando de dar o duplo twist carpado, digamos assim, né? Ele fala justamente sobre o que você faz depois do cafezinho. E quem fala muito do cafezinho é a Natália Arcuri, do Me Poupe, né? Outro dia eu assisti um vídeo da Natália Arcuri ensinando pra gente como dobrar o papel higiênico e para economizar, ao invés de usar 2 metros, usar 1 metro. Não sei, sou uma leiga no mundo das finanças, né, gente? Mas eu fico pensando, é isso mesmo o caminho de ir poupando nessas pequenezes mesmo ou seria ganhar mais o nosso foco? O que vocês comentam pra gente do perfil dela, da Natália Arcuri? Vamos lá. Pode falar, ele. Eu acho que a Natália, ela tem um papel importante, né? E às vezes a gente vê um vídeo que a gente não gosta e... Por quê? Porque ela está fazendo vídeos de toda a natureza. Você já está tentando Ela pescar. atinge todo mundo? A gente pode dizer que hoje ela atinge todo mundo? Eu acho que ela atinge muita gente. Primeiro porque ela fala para um nicho, quer dizer, quem sou eu para dizer que ela fala para um nicho? Ela tem um público enorme, mas eu acho que as mulheres têm uma identificação um pouco maior com ela. E a gente sabe que as mulheres são as principais guardiãs ali do orçamento doméstico, né? As mulheres são as que buscam mais informação. A mulher acaba sendo um pouco mais responsável na tomada de decisão e eu acho que, bom, essa é a minha percepção, pelo menos, você, por favor, fique à vontade para discordar se quiser. Tem alguns números até que dizem o que eu tô dizendo, mas então há essa empatia da Natália com o público feminino. Mas você tem razão, ela faz palhaçada, né? Ela pinta o dente de preto para poder apelar ali para uma audiência, para poder, né, passar uma imagem, porque ela é bonita, ela é, né, quer dizer, tem identificação, né? O influenciador de aí, gente, você identifica com a pessoa ou não? Né? É isso, acho que mais ou menos é por aí mesmo. Então, que ela traz essa linha mais, né, doméstica, assim, que ela usa aquela colher, né, de pau. Sim. Ela usa, às vezes, um bracelete tipo da Mulher Maravilha, porque a gente tem que fazer maravilhas no orçamento. Então, ela é mais lúdica nesse papel, né? Tá trazendo mais
Mas é essa questão, né? Não significa, mas ela fala, o brasileiro ele aprendeu que para ter dinheiro ele tinha que economizar. Mas aí agora a gente tem outros influenciadores que falam, vamos fazer outra coisa? Para ter dinheiro a gente tem que ganhar mais. Como diferente? que a gente ganha mais? Né? O que a gente faz? Exatamente. Que aí a gente tem reflexo, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, as pessoas empreendendo de outras formas. Vamos falar do Serbase agora, que já é antigo. Características dele. Sim, o Serbase é da minha faixa etária. Tem que, enfim, que tem a minha ele já faixa está no mercado etária. já tem mais tempo. Já, né? ele é ex-consultor aí de consultorias internacionais, é um cara com uma formação muito sólida, tem vários livros entre os mais vendidos aí, e fala de uma forma mais rigorosa. Ele é tá bom? conservador também, né? O Bruno Perini, que também aparece no ranking, também a gente pode dizer que ele é mais rígido, assim, mais conservador ou não? Bruno Perini. Esse eu conheço um pouco menos, mais jovem, não sei se você conhece. O Bruno, na verdade, ele traz o quê, né? Você precisa ser ousado também e não tem meio termo, você precisa fazer. Aquela coisa da mentalidade que às vezes a gente fica se questionando, né? Será que eu vou? Será que eu vou? O Bruno fala, faz. Simplesmente faz porque vai dar certo. Então, ele também tem esse, um pouco parecido com o Thiago Nigro, né? Essa questão de ser mais ousado, do você se proteger e proteger o seu dinheiro, não só com pequenas coisas, mas também trazendo a possibilidade de ganhos, aumentando a sua renda para que você possa investir mais. Bom, tem uma última aí que parece um ranking, que é a Carol Dias, né? Do Riqueza em Dias. Ela, qual que é a característica aí que vocês mais forte aí dela de público, gente? Você sabe, ela me dizer? Na verdade, a Carol, ela fala também, ela tem uma linguagem mais simples, ela fala do básico, ali ela pega a pessoa, né, para poder falar sobre investimentos do básico, sobre a educação financeira básica ali, até a pessoa ir para os primeiros investimentos dela. E é uma pessoa assim que faz mais um direcionamento. No canal da Carol a gente não vê tanto assim, tanta ousadia, ela direciona a pessoa mais... Você tem pouco, dá para começar com pouco. E dá para começar com pouco mesmo. Vamos trazer as orientações para o nosso telespectador que está nos assistindo, que às vezes está sobrando não muito, mas pouco dinheiro ali por mês. Gente, e a gente está falando de uma parcela privilegiada, porque a maioria nem sobra nada, né? A gente está vendo uma situação, a gente traz pautas constantes aqui sobre a fome no nosso país, então não é para todo mundo investimento, realmente a gente sabe que não é, mas quem tem alguma coisa pode começar com quanto e aí por onde começar? Eu acho que dá demais. A gente prega que dá demais. Por exemplo, você falou de tesouro direto, né? Sim. R$30, né? Você pode fazer uma aquisição de um título do governo, né? Com a maior segurança possível disponível no mercado, que está rendendo hoje. O tesouro direto é o mais seguro, que a gente pode dizer? O que há de mais seguro hoje, tem equivalente à poupança, que é uma coisa que as pessoas conhecem muito, né? Mas tem a rentabilidade melhor? Com a rentabilidade bem melhor do que a poupança. Então, a poupança hoje está dando... TR mais 0,5% ao mês, né? A TR está 1,7% ao ano, então isso aí vai dar por volta de 8% ao ano, que é um número que as pessoas podem guardar. O Tesouro Selic está junto com a Selic a 13,75%, ou seja, é quase o dobro, né? uma vez e meia no mínimo, o rendimento da poupança ali dentro do site do seu banco, né? Na corretora do seu banco, Banco do Brasil, Caixa, para citar alguns nomes aí. A gente consegue fazer sozinho? Faz sozinho, você entra no aplicativo do banco e coloca lá R$100, R$50 no Tesouro Selic, tá? É tão seguro quanto a poupança, né? Você está emprestando dinheiro para o governo federal, da mesma forma que praticamente a poupança, né? Quer dizer, passa pelos bancos, mas pelas corretoras e rende mais. Então dá para começar com pouco, sim. E a dica, eu acho que fica comece com pouco e faça sempre. Todo mês está mês. Ali. Antes, receber o salário, antes de começar a gastar, pega R$50. E vá lá no Tesouro Selic, por exemplo, não tem risco. Você pode resgatar a qualquer momento. Outra coisa importante as pessoas saberem, amanhã ou depois, né, meu pé está doendo, precisei de alguma coisa, vai lá e resgata. Ele não tem a reserva de emergência, mas porque às vezes verdade, ele vai precisar, porque ele não tem também. Ele é bom para fazer até a reserva de emergência. Excelente. Fazer por meio dele, do Tesouro Selic? Através dele. É uma reserva de emergência que está rendendo. Né? Mas está rendendo mais do que a poupança, porque o que as pessoas pensam? Eu vou deixar minha reserva onde? Normalmente, por falta de conhecimento, vou deixar na poupança. E aí a gente tem o tesouro que vai te render mais. E ali também é onde você vai poder tirar, caso aconteça, né, algum imprevisto, você pode ir lá e fazer a sua retirada sem nenhuma dor de cabeça. E aí uma coisa interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas
eu quero deixar na poupança. Eu falo, gente, não tem problema, você tem que entender o que é melhor para você. Para você é melhor deixar na poupança, então deixa na poupança. Você fica mais confortável dessa forma, né? Está rendendo menos, mas está rendendo. E qualquer coisa que te renda já é um investimento. Então, a questão da mentalidade das pessoas e da emoção das pessoas. Porque, às vezes, a minha emoção, né, não me permite, eu não tenho segurança, às vezes, dependendo da minha idade, para poder mexer num aplicativo. Para investir poder... em bolsa, por exemplo, que oscila, aí a pessoa fica ali, ó. Não, o que a gente já imagina quando fala de bolsa? A maioria dos meus clientes, assim, né, que são, às vezes, uma pessoa que já, né, passou ali dos 40, ela tem a noção ainda que a bolsa funciona com aquele monte de pessoas gritando, segurando o telefone na mão, e ela fala, não nasci para isso, não consigo. E a gente tem o quê? Um aplicativo hoje, você nem precisa sair do sofá. Mas não nos espantemos, assim, você deu estatística de 4 milhões de CPF na Bolsa, né? A gente tem mais de 100 milhões de contas correntes ou contas de pagamento abertas, né? Dezenas de milhões, ou seja, essas pessoas têm conta poupança, elas têm um CDB, né? O número de aplicadores no Tesouro Direto é de 3 vezes mais do que o valor do que os aplicadores na bolsa de valores, ou seja, a aplicação... O Tesouro Direto é o primeiro do ranking aí de aplicação das pessoas de investimento? Não. Primeiro é poupança. A poupança ainda tá essa é a primeira. Mas o Tesouro está bem difundido, tá? E os fundos de investimento. O Brasil tem mais de 18 mil fundos de investimento, dezenas de milhões de cotistas de fundo de investimento. O que é o fundo de investimento? O fundo de investimento você abre a plataforma do seu banco, tem lá fundo multimercado, fundo de ações, uma maneira de você chegar a investir em ações sem precisar de escolher, vou investir na Vale do Rio Doce, na Petrobras, você vai lá e investe em um fundo de investimentos e atrás daquela cota, né, vai ter um gestor, alguém que é profissional, especializado em escolher as melhores ações. Então, não é para ficar paralisado. Eu queria só dizer isso, assim, tem aplicações de várias naturezas e, voltando no tema da emoção e da psicologia, quando a gente vê essa enormidade de opções de investimento, não se deixe bloquear. Meu Deus do céu, e não agora? Sei para onde vou, né? O que eu faço? Não sei para onde eu vou. Vai para a poupança, como a Ellen falou, se for o caso, né? Não tem problema. É preferível que esteja na poupança rendendo 8% ao ano do que não esteja em lugar nenhum e vá para o gasto e ser desperdiçado. Acho que esse é o ponto. Vai para a poupança até buscar mais informação para poder investir de forma mais segura e de forma melhor? Seria isso, Ellen? Com certeza. Porque é isso, a pessoa tem que entender, eu falo, é a mudança da mentalidade mesmo. A pessoa tem que entender que se está rendendo, né, tá sendo bom para mim. Eu tenho um juro trabalhando a meu favor. Desde que eu não esteja pagando juros, gente, né, já é muito bom. Então a gente precisa o quê? Mudar essa mentalidade. Ao invés de ficar pensando em pegar o dinheiro emprestado com o banco, né, por que não emprestar para o banco? Que é o que acontece no Tesouro. Você já paga 40%, né, do seu salário, tudo que você ganha em impostos. Você já dá esse dinheiro para o governo. Então, por que não emprestar o meu dinheiro e ganhar através de juros que o governo vai trazer para mim? Essa história do juro trabalhando para você volta no ponto inicial que a gente falou, da renda passiva, né? Você pediu para explicar. É um termo que apela muito para as pessoas. Eu quero ter renda passiva, eu quero ganhar dinheiro enquanto eu estou dormindo, eu quero ganhar dinheiro enquanto eu estou no boteco tomando cerveja, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui hoje. Ou seja, você aplica o dinheiro e enquanto você sair para ir dar a sua corrida, né? Enquanto você estiver lavando louça, tá pingando um jurinho ali na sua conta. E evita, né? Só o último comentário, evita de você incorrer em rotativo de cartão de crédito, cair no cheque especial e passar a pagar juros altos, né, para os bancos, né? Por quê? Porque você tem de onde tirar se houver um imprevisto. Opa, apareceu um gasto aqui, bati o carro, né? Então você tira da renda passiva, faz o pagamento e não precisa de atrasar o pagamento da fatura. Gente, independentemente da idade, é a hora de começar agora, certo? A hora é agora de começar. Muito obrigada pelas orientações. Obrigada, Ellen. Obrigada, Frederico. Prazer receber vocês, viu? Prazer foi nosso. Boa noite. Boa noite para você também. Obrigada pela sua companhia.